A ideia eu acho que é conversar um pouquinho, ser mais uma conversa mesmo, então falar um pouquinho da minha vida para vocês entenderem e um pouquinho dessa experiência que eu tive em Ecovilla, que foram duas, né? Uma Auroville, que é na Índia, e a outra que foi na Escócia, que é Findhorn, que eu acho que é uma das mais conhecidas, né, no mundo aí. E, bom, eu sou engenheira agrônoma, então, formada lá no Paraná, né, na Federal do Paraná, daí comecei minha vida, fui na cana-de-açúcar, já andei pelo Goiás aqui nas áreas de cana bastante também, tanto já andei bastante de carro aí no Brasil, e com isso eu, né, fui, no meu trabalho era pesquisa de mercado, acabei na Ásia, trabalhando com pesquisa de mercado na Ásia, então eu viajei pela Ásia também, visitando produtor rural, como aqui, lá também, Tailândia, Índia, Austrália, China, de tudo um pouco, né? E numa época, eu, depois da pesquisa de mercado, fui para o trading, e no trading eu tive como se fosse um burnout que se fala hoje em dia, e tive um problema de saúde, tudo isso fez eu começar a repensar a minha vida, né? Que a gente às vezes quer uma subida logo que você sai da faculdade, acho que né? Cada um tem uma fase, a minha foi ali, daí chegou num ponto que eu vi que não estava mais fazendo sentido, eu estava indo no profissional, mas todo o resto espiritual, né? Até o corpo físico, tudo não estava sendo atendido. Então foi a hora que eu comecei em busca do espiritual muito forte, né? E logo que aconteceu isso, eu melhorei e aí eu pedi para sair do trabalho e resolvi fazer um ano sabático. Então, aí esse ano sabático, ele tinha umas regras que eu estava falando pro Fernando, então já aqui, né, para vocês, para o Christian, que era que eu só comprava passagem de ida e ia para onde meu coração me guiasse, né? E eu tinha uma lista de coisas que eu gostaria de tentar aprender sobre mim e lugares, né? Então eu fui para muitos lugares e Ecovilla era uma que estava lá. Então Ecovilla, eu queria conhecer uma Ecovilla na Europa ou uma Ecovilla em algum lugar, como eu queria conhecer da onde minha família veio no Líbano, da onde minha família veio da Itália, né? Vários lugares que eu acabei indo e me conectando com pessoas, né? Foi bem mágico, assim, quando a gente deixa acontecer, né? E vive essa calma que você pode ter, né? Demora até a gente chegar lá, eu diria, mas é muito bom. E Auroville, que foi na Índia, foi a primeira, porque foi logo no começo. Eu ainda estava estressada, ainda tinha um pouco do problema da coluna. Então eu quis fazer um Ayurveda, né? Então eu fiz um retiro de Ayurveda de 20 dias e fiquei bem, bem zen. E depois tinha que andar mais um pouco pela Índia antes de sair. E aí eu parei numa cidade onde eu senti que não estava me fazendo bem e daí me falaram que tinha uma ecovila lá perto. Então eu fui. Auroville é uma das maiores ecovilas do mundo, né? 2.000 pessoas morando juntas, tem muito indiano também, tem muita gente de fora, tem escola, ela é muito grande mesmo. E tem aquela, não sei se vocês já ouviram falar dela, mas ela tem uma bola de ouro no meio dela, onde todo mundo pode entrar para meditar, tem um cristal específico, então tem toda uma parte espiritual muito grande em volta dela. Eles também têm a moeda própria, e eles giram com várias coisas acontecendo, casas que foram construídas e daí você pode alugar, que são, né, diferentes, como se fossem mini prédios ou casas, né? E tem também o entorno da comunidade no entorno indiana que também vive junto com a Ecovilla. Tem refeitórios separados, assim, né? Eu fui numa época mais de baixa temporada, não era uma coisa... Não tinha tanta gente, porque era muito quente. Todo mundo pode ir sentando, gente, faz favor aí, que é só... Ah, tá, é só uma conversa. Bernardo, senta aqui. Arnaldo. Seu filho que é Bernardo. Então, Auroville foi uma experiência mais de passagem, mas foi uma experiência onde eu comecei a entender, porque eles já tinham essa moeda, então eu fui fazer uma aula de yoga, então você tinha que pagar com a moeda deles. Quando eu cheguei, eu tive que ir como se fosse um banco que tem deles, trocar o meu dinheiro por esse, e daí toda a economia circular para que eles se sustentassem também, para manter mais o dinheiro lá dentro, ficava dentro dessa moeda, né? Então isso também é muito importante. Isso eu também vi em Findhorn, né? Eles acabam, as duas ecovilas que eu vi, isso acabam até se financiando com o próprio dinheiro, porque então quando alguém chega e troca esse dinheiro, aquele pode ser o financiamento para um projeto que a Ecovilla tem. Essa Ecovilla da Índia, acho que coisas legais que tinham lá era de construção mesmo. Eles tinham um trabalho enorme em construção sustentável, de fazer modelos diferentes e trazer até a universidade. Então, eles tinham toda uma área de construção, ou de taipa, ou de fazer o tijolo de uma forma diferente,
ou o jeito de entrar, a circulação de ar e tudo. Então eles tinham muitos estudos. Então cada casa você conseguia ver as evoluções, assim. Acho que nas duas tinha isso. Isso na Índia? Isso na Índia. Auroville. Auroville. É bem legal. É perto de onde era o Ashram. É na cidade, né, do lado do Chennai. E que é uma cidade que foi colonizada por franceses, uma época também um pouco diferente a região. Então, mas eu acho que lá eu tive mais essa primeira visão, assim, né? Tinha muita coisa de música, então tinham vários lugares você tinha que se locomover de bicicleta também, ou a pé, e daí tinham várias coisas que iam acontecendo. Tinha um lugar de música, então eles tinham guetos onde acontecia, né, a parte de construção, de desenvolvimento, e cada um se identificava numa área. Mas por ser muito maior e eu não ficar muito tempo, acho que eu consegui aprender um pouco, mas menos. Quando eu fui para Findhorn, que também foi assim, 2 dias eu decidi ir nessa viagem aí, eu fui para fazer um curso de permacultura, que tem um pouco com o jeito que a gente vive, mas Findhorn ela tem uma obrigação, você só pode fazer qualquer curso ou entrar lá depois de 1 semana fazendo o curso básico deles, que é entender a nossa ecovila. Então nisso eu já tinha que ficar pelo menos 15 dias ou 20 dias lá, né? E tudo você tem que marcar com antecedência, mas é aberto, né? Você manda um e-mail, marca, você tem que pagar, né, para ficar tantos dias, porque comida vai estar incluso, hospedagem, né? Então eles têm lugares onde as pessoas podem se hospedar. E Findhorn começou com um casal que foi para trabalhar com os filhos e não tinha mais no que trabalhar, né? Eles chegaram num ponto que tinha um hotel perto nessa região e eles ficaram meio, né, sem emprego, e a mãe em si era uma pessoa que conseguia meditar muito, né? E ela, então, para ficar quieta, ela ia até meditar dentro do banheiro público que tinha dessa área, que é uma área assim, era onde os aviões da aeronáutica faziam teste, tudo. Então, eles foram ocupando aquela área. E ali dizia que não dava para plantar nada, não dava para plantar, e ela foi recebendo o que daria para fazer. E ela foi começando o que ela recebia. Então, era uma área super pobre, acho que do Cerrado pior, assim, você vê muita areia, e eles foram fazendo mais ou menos o que a gente no Brasil já faz, assim, como se fosse plantio direto, né? Muita massa verde e misturando, e a coisa foi dando, assim, que hoje você vai ver, tem abóboras desse tamanho, área que todo mundo falava que não produziria. Então, eles foram por aí e foram tentando, dentro de um trailer, eles montaram a primeira estrutura, e aí foi chegando mais gente, e daí o começo foi esse, tentar ser autossustentável. Então, a base da maioria das ecovilas é isso, é você ser autossustentável, né? E normalmente traz junto, né, essa espiritualidade, porque é uma comunidade que tem que se entender, né, e tá bem ali, então traz, e muito amor, que eu acho que a gente estava até falando antes aqui também com o Christian, que é isso que traz, né? Então, há essa união. Então, o autossustentável de água, luz, né, de alimentos, da parte de viver e da parte comunitária, da parte também de energia, da parte de você conseguir viver essa harmonia, né? Então, também vai ter música, vai ter canto, vai ter as coisas que unem eles, né? Que pode, né? E sempre a espiritualidade vai estar lá. E em Findhorn era assim, você podia escolher a tua, né? Então, todo dia de manhã eles só pediam que você acordasse mais cedo e fizesse uma. Então, tinha gente que ia andar na praia, porque lá tem uma praia perto. Tinha gente daí tinha um que era uma meditação guiada, então várias pessoas iam para essa meditação. Outro que era mais ligado a ler algumas coisas, partes da Bíblia, ou algumas cantar. Então, tinha gente que ia para essa. Então, cada um escolhia, mas era bom que todo mundo participasse. Eles pedem que todo mundo tenha uma unidade. Não precisa ser essa, né? Cada ecovila pode ter uma, mas lá essa era uma das que eles pediam. Cada um podia se desenvolver como queria, mas está nesse caminho. Acho que era isso. Então, logo que você chega lá, daí você já é colocado num dos quartos. Eles têm 2 áreas. Uma que é um hotel antigo que eles herdaram, que é onde eles começaram trabalhando e foram mandados embora, que daí foram para esse trailer, né? Então, eles moram num hotel. Logo que eu entrei nesse hotel, na primeira semana eu fiquei nesse hotel, me mostraram o quarto que ia ficar com mais 4 pessoas, e daí eu já vi que não tinha chave, não me deram nada, pode usar qualquer banheiro da casa. Daí eu falei, meu Deus, mas não, aqui é assim, não tem, né? Então é todo mundo, claro, você obviamente mandou e-mail, todo mundo já mais ou menos sabe, você pagou, você tá lá, então daí tem toda essa abertura para quem tá lá dentro. Então isso é bem legal.
E é uma coisa diferente, é uma coisa já da segurança, do confiar no outro. Então, isso tudo acho que junta a comunidade, né? E isso você já sente quando chega, né? Entrei, dividi um quarto com mais 4, 5 pessoas, não tinha chave na porta, ia deixar as coisas lá, podia usar o banheiro que quisesse. Então, era bem assim. Daí, no primeiro encontro, tudo eles começam muito com uma meditação, para que todo mundo sintonize na mesma área, na mesma frequência, na mesma energia. E daí pediam para que a gente colocasse a intenção daquela semana. Essa semana não era o curso que eu tinha ido fazer, então para mim era bem, não sei o que não esperava nada, assim, né? Esperava conhecer a Ecovila e foi muito mais profundo do que eu imaginei, né? Então logo de começo eles pediam para a gente escolher uma carta, onde seria que ia te acompanhar aquela semana, e tem muito a ver mesmo com o que vai acontecer. Acho que a energia do lugar traz. E depois disso pediam para você escolher um trabalho, né? Que daí vamos todos os trabalhos na mesa, porque por ser uma ecovila, todo mundo da ecovila tem que ajudar, né? Então aí é que tá, independente de quão mais velho você é ou não, daí talvez você vai estar dando o curso, ou você vai estar, né? Então, e o que você gosta de fazer, né? Depois, quando você está lá dentro, você vai pegar uma das áreas que você gosta. Quando você chega, você tem que passar por todas as áreas. Então, eles chamam já de... nem chamam de trabalho, eles chamam como se fosse uma entrega do amor, né? Então, todo mundo tem que ter ela por pelo menos 3 a 4 horas no dia. Ou se é curso, você tem que dar uma semana de curso por tanto tempo, né? Para ir atraindo também as pessoas. Então, todo mundo tem que doar um pouco do seu tempo para essa comunidade continuar girando. Eu, na primeira semana, fiquei na área que era de jardinagem. Não era da horta, né? Então, muito mais era cuidar das árvores em volta, cuidar das fruteiras, da parte do pomar e de toda a parte, né, de vasinho, trepadeira, coisa que tem que cortar, arrumar, as flores. Então, era essa área. Então, todo dia de manhã a gente se encontrava de 3 a 4 horas e fazia trabalho nisso. Teve gente que foi para a horta, então aí tinha que plantar, colher, e claro, tinham as pessoas mais velhas que eram daquela área, né, e que já gostavam e que estão há mais tempo na comunidade. E que daí iam te ensinando sobre aquela, como que eles faziam, por que eles faziam. Na comida eles já eram 85% sustentáveis, eles compravam muito pouco. Eles tinham uma grande horta comunitária, onde todo mundo também podia pegar. A outra área deles, até para ficar melhor, uma era esse hotel onde todo mundo dividia, a outra era os trailers que começaram, foi como começou, e depois pôde se construir casas, né? Então lá eles têm casas e trailers. A Ecovila em total é de 500 a 600 pessoas, então ela é bem grande, é uma das grandes também. Então nessa área onde tem trailer, cada um tem sua casa, então pode cozinhar ou você pode vir para o refeitório comunitário, só precisa avisar antes. Como você faz parte da comunidade, né, tá todo mundo doando um pouco do seu tempo. Então daí a gente comia no restaurante também, eu que estava lá também ia cozinhar também. Então na segunda semana o meu trabalho foi estar na cozinha, né? E daí vai ter os chefes que são já né, que gostam de cozinhar, tem gente que adora, então faz parte, não é assim todo dia. Eles pegam 4, 5 pessoas, então roda, né? Que a comida no fim para 80 pessoas que eles tinham que fazer bastante. Mas como você tem sempre esses grupos vindo para conhecer, eles conseguiam rodar bem, assim. E essa parte da casa, que eu acho que ajudou muito lá, que eu já escutei de outras comunidades, de pessoas que eu conheci, ajudou porque as pessoas conseguem ter a individualidade delas. O dia que elas querem, elas vêm, o dia que elas não querem, comem em casa, ou conseguem ficar, mas participam da comunidade de outra forma, daí, né? Então, tem esse trabalho que eles chamam que é uma parte do dia ou uma parte do mês, depende né? Isso cada lugar tem que ir fazendo o seu. Então, isso era bem interessante. E durante o processo, eu achei que era muito mais de conhecer a casa. Então, já no começo, já era um jogo que era sobre confiança, que era sobre como a gente, né, confia no outro, sobre o relacionamento. Então, eles fizeram vários jogos com a gente, que eles fazem entre eles também. Teve um dia da dança, que era a cultura que eles trazem para estar entre eles, de festas e danças que eles fazem. Então, eles nos mostravam tudo isso em pequenas amostras, né? E junto, depois, vamos dizer, a gente ia ver as construções. Então, daí teve um dia que a gente passou a ver o hotel, passou a ver todos os trailers que foram evoluindo para casa, né? Então, tem uma parte construída que pode, uma parte que não. E daí tem vários. Depois, as casas que foram construídas com materiais
mais reciclados, ou madeira, ou coisa. E agora eles já estão numa evolução onde as casas quase não precisam de energia, né? O jeito que eles estão trabalhando, porque lá é muito frio no inverno, né? Então eles têm toda uma parte de vidro e de como trazer o calor, né? De manter o calor com coisas naturais, né? Que faz a parede, bota algumas plantas e coisa no meio para reter calor. Então é toda uma parte diferente. E daí eles começaram a ver que eles precisavam dividir só algumas coisas. Então vamos dividir lavanderia, sabe? Algumas coisas que davam. Então eles construíram algumas casas onde tem umas lavanderias no meio. Algumas coisas que dá para dividir, que não vai... E que todo mundo continua tendo a sua independência. Que eles viram que isso é muito importante dentro da comunidade. Se começa... O pessoal do hotel tem gente que aguenta, mas muita gente começava a não aguentar porque você tem só um quarto, né? Então depois o resto todo era público, né? Então... Eles começaram a essas novas construções que vai mudando. Eles tentam pegar madeira do local. Então tem toda essa parte de planta mais e, né, colhe. Então fazer toda essa parte circular, assim. Lá eles também têm um tratamento de água que foi até o governo até foi lá para ver, porque é muito bom com micro-organismo e tudo. Aqui eu sei que vocês trabalham com a fossa, né? Mas lá também eles têm todo um tratamento de água que é super grande. Na parte de energia eles têm tanto eólica como solar nas casas novas. Eles têm uma eólica que eles pegaram uma antiga que o pessoal foi deixando as pás e eles mesmos montaram para ela acontecer. Então, eles têm departamentos, né? Cada um você pode estar doando o teu tempo na parte de energia, você não precisa estar dando curso, né? Então, cada um vai para uma área, assim, para que a comunidade gire. E eles têm a própria moeda também, até tem uma foto aqui. Então, a moeda, ela é muito... Quando as pessoas chegam para aprender e ver da comunidade, elas vão lá e trocam a libra pela moeda. É um para não ter problema, né, de câmbio ou coisa assim. E nem de perda de valor, né, da moeda. Então, logo que você troca, eles falam, isso ajuda a gente a financiar nossos próprios projetos, né? Porque daí aquele dinheiro, ele vai virar o dinheiro deles e a gente vai circular, né? Se eu for comprar uma bala, daí a pessoa que fez a bala vai fazer o yoga e daí ela passa a ser uma moeda circulante e o dinheiro fica dentro da comunidade, né? E ao mesmo tempo eles alavancam algum projeto deles se eles precisam, se estavam sem algum financiamento, eles mesmos se financiam. Então, isso também é bem interessante que eles conseguiam montar. Então, eu achei tudo muito... E funciona, na verdade, funciona bem. Mas, em si, tem bastante regra. Eu acho que isso é real. Por isso que a independência da casa eu achei bem importante dessa ecovila. Que daí tem várias regras para que a coisa funcione mais tranquilo. E eles trazem muita coisa, tanto espiritual, como dizer, o curso que eu fiz daí de permacultura na segunda semana, aí sim, era um curso que a gente ia ver as casas que tinham permacultura, como você fazer o design de uma permacultura, e como a parte espiritual também dela, né, o que eu fiz, né. E daí tem vários outros cursos que eu acho que tanto para o pessoal da comunidade faziam, como para as pessoas de fora que vinham, né, então você vê muita gente voltando, eu vi muita gente voltando. Até lá eles têm 2 ou 3 semanas no ano que eles fazem, como tem bastante brasileiro que mora lá também, tem gente do mundo inteiro, gente, é uma mistura. Eles fazem a semana só em português, 2 ou 3 no ano. Eu não fiz, até não sabia, eu fiz a minha em inglês, né, normal. Mas que é a normal que tem toda semana lá. E, então eles têm várias coisas assim, tem lavanderias para você poder lavar né, espalhadas, para dividir o custo. Então, isso é tudo muito bem pensado. Aí tem a lojinha também. Então, quando eu cheguei lá, eu estava carregando 15 quilos, né? Era o que eu estava no sabático para quem chegou depois. Então, eu só não podia aumentar meu peso, né? Porque você vai ficar meses viajando. Então, eu já tinha comprado umas coisas num brechó antes de chegar lá. E daí, quando eu cheguei, eles têm uma lojinha que eles chamam, que é a loja da troca. Então, você pode... Todo mundo deixa coisas que não precisa mais, né? Não é assim, é coisa em bom uso e pega, pode ser tanto de casa, tanto de, porque o pessoal mora também, né? Então eles deixam, falar, não vou mais usar, então deixa lá e você pega, e você não precisa deixar um para pegar um. Era assim, e eu, vamos dizer, não tinha tanta roupa de frio. Fui lá no primeiro dia que me falaram que tinha, peguei umas coisas, no final devolvi umas, levei outra, deixei uma também que eu não queria, então eu acho que tem muito dessa troca também deles entre eles. É uma coisa que já não me serve tanto, mas que vai servir outra pessoa, né? Ainda tá muito bom para outro usar. Então, normalmente, tinha uma pessoa para controlar essa área, talvez lavar um pouco das roupas, mas era bem legal essa área, bem dinâmica essa troca.
Então, acho que foi isso. Agora eu tenho que pensar se tem mais alguma coisa, mas eu acho que essa é a base que eu senti. Você tem que ter, né, a comunidade, a sustentabilidade, ser autossuficiente, que é o que eles buscam como comunidade, né, também. E esse link entre as pessoas, né? No último dia teve uma festa e vem o pessoal, né? Então é muito legal que você acaba conhecendo as pessoas, todo mundo vem participar e dançar. É muito uma coisa que troca bastante energia positiva, assim, você se sente sempre muito bem. Então, acho que essa é uma parte bem importante. Pode perguntar? Pode. Havia muito conflito? Havia, eles falavam que tinha conflito, e daí eles tinham alguns níveis de conversa que tem, depois conciliador e conversa, e daí a comunidade vai tentando se ajudar, né? Porque tem conflito, sim, até, né, como que vai usar para o próximo investimento, então tem todo um jeito de votação, né? Mas para construir uma casa lá, ela tinha bastante regra, tem que ter tanto por cento de sustentabilidade, tem várias coisas que eles pediam, né? Teria que estar numa evolução, numa casa cada vez mais sustentável. Tanto é que você conseguia ver, né? Eles têm lá algumas casas que são em barril de uísque antigo, porque depois, numa época que veio a parte de você colocar tudo tirar do barril, né, por sanitário e tudo, a Escócia começou a ter muito barril daqueles antigos, né, de carvalho, enormes, né, porque eram enormes. Então eles pegaram e fizeram umas mini casas de barril, porque sobrava essa madeira, então eles montaram. São uma graça as casas. Então tem um bairro todo que é dos minimalistas, até porque é pequenininha a casa, mas são super confortáveis, assim. E essa área dessa ecovila lá, qual que era o tamanho dela, você sabe? Ele era grande, porque ela tem essa área do hotel, né, que é um hotel todo que daí eles mantêm, e daí tem essa parte onde eles tinham um pedaço que já tinha sido doado para eles, e tinha uma outra área que daí tem que comprar, que é mais ao lado, mas que faz parte da ecovila. Então isso eles tinham. Mas em termos de tamanho, assim, não vou qual lembrar, era a proporção mais ou menos, você não sabe? Porque você falou que eles são autossustentáveis, né? Sim. Então 75%, 85% da comida eles já compram. Eles produzem, né? Eles produzem. Mas eles são vegetarianos, né? Então a parte da pessoa precisava de ovo. Né? Mas nessa área, quer dizer, era uma área que é muita gente, né, para se alimentar, né? É isso que a gente está falando. Eles têm mais ou menos umas 500 a 600 pessoas morando. Moram. E tem essa rotatividade, né? Então, quer dizer, a gente deduz que é uma ecovila bem grande, né? É grande. É coletiva? O quê? É coletiva? Esse espaço. É coletivo ou tem tipo de divisões? Lotes. Então, uma parte foi doada, porque era uma parte do governo, e daí foi doada para a comunidade. Então é deles todos, não é de ninguém. Não é de ninguém. Então, e daí é da associação. Você lote tem a casa, você pode comprar onde já está a casa, né? E daí essa área nova, que é lateral, daí sim, quando as pessoas compram, mas daí mesmo assim ela faz parte da ecovila, porque você quer viver naquela ecovila. Sim. Aí tem as regras de construção, tem as regras propriamente e vendido. Não, porque começou com essa família, né, que foi para lá e eles começaram usando uma área que era meio quase uma invasão, assim, porque era uma própria parte do governo mesmo. E acabou que, como não valia nada a terra, eles falaram, então a gente dá para vocês, desde que vocês mantenham o padrão de construção que a gente quer, que só podia trailer. Por isso que eles começaram muito trailer, tem uma área toda que é só trailer. Sim. Porque eles não podem construir diferente naquela área, para seguir o governo. E você tem noção, assim, qual que é a área de cada casa? Do tipo assim, a área do terreno? Como que ficou esse negócio? Como que ficou essa divisão? Algumas ficaram maiores e outras menores, né? Essas dos trailers são menores, né? Porque é o quadrado do trailer e mais uma areazinha. Sim. E as outras áreas são um pouco maiores daí, eu diria. E nessas não sei, áreas também pode se plantar? Pode. A pessoa tem o seu... Pode plantar, pode ter galinha, pode ter... Outra coisa também que me chamou a atenção foi quando você disse na questão das normas. O que você pode falar pra gente? Como que funcionam essas normas? Como que é? Então, eu fiquei lá esses 15 a 20 dias. Pouco tempo, é mais uma experiência, né? Que é a ideia de passar. Mas tem algumas normas que a gente consegue ver, assim, né? Essa parte de você ter que doar um pouco do teu tempo, independente seja no mês ou na semana, né? Certo. Cada um é de um jeito. É uma norma pra você estar lá dentro. Para você entrar lá, vamos dizer, você chegou, você não pode já querer morar. Você tem que viver lá por um tempo.
Então, a primeira semana tem que fazer essa semana experimental, que nem a que eu fiz. Depois você tem, acho que 4, 5 meses que você precisa estar em umas funções mais estratégicas, mas mais de base, como na horta mesmo, não sabe? Ou na cozinha, uma coisa que você gosta, claro, tem várias áreas, tem área administrativa também, porque tem o pessoal... Serviço, né? tem área administrativa, tem muita área, mas você tem que escolher uma. E daí, acho que a partir de 1 ano, 1 ano e meio, que você pode literalmente querer comprar uma área e tá lá. O que eles têm, que é um pouco rotativo, que eles inventaram agora, até no curso que eu fiz, tinha uma pessoa assim, eles têm umas casas onde eles construíram, até por teste da construção que eles queriam fazer, e eles venderam como se fosse semanal. Então, a pessoa pode vir 2 semanas por ano. E daí, várias pessoas. Então, ele vendeu a mesma casa para várias pessoas. Isso. E daí, essa pessoa, ela já escolhe uma semana que ela quer um curso, normalmente, né? Porque tem muito curso acontecendo na Ecovila. Então, você vai... E daí isso também trouxe uma rotatividade para eles, de dinheiro e tudo. E essa reserva é feita como? É feita através do site deles? Isso, daí eles têm todo um sistema lá que faz. Deles. Isso. Tudo é feito... Tudo por eles. Assim, se eu chegar lá, hoje eu tô indo, vou... Não, vou dizer, eu avisei acho que uns dias antes, mas você tem que mandar um e-mail, você não pode chegar lá que eles não vão receber, porque daí tem o dia que começa o curso, tem tudo isso, né? Você não pode ir do nada lá. Mas tem como marcar, né? Tudo é aberto a todo mundo, eles mesmos falam. Se alguém resolve que não quer vender, que tudo não bem, quer eles morar lá mais, pode. Como é que é feito isso? Aí a pessoa, daí vai para as casas que estão livres, né, na área, para as pessoas que já estão para morar lá, né? Devolução, então, para você paga como é que chamaria isso? Isso, como se fosse, mas eu acho que pode até ser direto entre as pessoas, pelo que eu entendi quando eu estava lá. Só que essa pessoa já tem que ter passado esse 1 ano quase, sabe? Convivendo na comunidade um pouco diferente. Então, no começo você tem que pagar, mas depois não. Depois você já entra, não precisa ser esse 1 ano botando dinheiro. Você daí entra no ciclo da comunidade, né? De ser autossustentável. Porque você está gerando trabalho ali dentro. Isso. E de certa forma também é feita uma seleção, né? Porque esse tempo que você passa lá, né, tem que ver se realmente você se adapta às normas do local. Isso, né? Isso aí. Daí que você vai a fundo entendendo melhor. Em termos de governança, como é que é? Como é que é a estrutura? Eles têm uma pessoa que é principal, né? Que é votada, é mais democrático, assim, né? E daí que tem a diretoria e essa pessoa. E daí dali eles vão vão montando as regras, mas eles deixam todo mundo participar, assim, tem votação de muita coisa, mas tem um pessoal que a cada ano ou 2 anos, não lembro, eles renovam, né, para estar assumindo mais de próximo as coisas que precisam, né. Só que eles têm bastante parte democrática. Eu não sei o detalhe esse eu não peguei bem, mas que tem... Apartamentos, assim, eu estou ligado mais ao certas atividades. Isso. Como se fosse uma secretaria. Isso, como se fosse que cada um é responsável por uma área. Tem o pessoal que é mais da cultura, que vai trazer mais a parte das danças, das coisas culturais que vão acontecer. Tem o pessoal, sabe, que é mais dessa área do treinamento. Então vamos dizer, quando eu estava lá, tinham 2 pessoas que acompanharam a gente a semana inteira para mostrar tudo isso, né? E elas são específicas dessa... Mas eles, assim, pedem que elas... Vamos dizer, uma delas trabalhava com o cara da permacultura. Daí pediram para que ela também tirasse uma semana para vir. Então, as coisas vão... Você vai poder estar em mais de uma função, entendeu? Isso que eu quero dizer, não é só uma. Mas sobra tempo para trabalhar. Quase todo mundo faz coisa fora. Ou alguma coisa dentro da comunidade extra, não só o trabalho cedido. Porque a cultura lá, desse país, né, ela tem muito a ver com um distanciamento da propriedade privada, né? Normalmente os terrenos são negociados em termos de comodato. Né? Então a pessoa não é proprietária, mas ela tem comodato durante 100 anos. Tantos anos. Então isso já está na cabeça deles, né? Não é isso aqui é meu, né? Então você sentiu alguma coisa nesse sentido, assim? Você viu esse sistema como é que é feito, de comodato, ou qualquer outro nome que tenha dado? Não senti isso, eu não sei o que eles vão fazer quando der os 90 anos, né?
que até, acho que é 90, né? Sim, eu morei em Singapura, que era o que eu estava antes, desde que você chegar, e também lá é a mesma coisa que vem da Inglaterra, né? O mesmo conceito de que a terra está do governo, né? Ninguém é dono, e você tem aquilo por 90 anos. Acabou os 90 anos, a hora que o governo pedir de volta. Em Singapura eles literalmente pedem muito mais que na Inglaterra, eles botam, porque por isso que a cidade é tão moderna, botam abaixo e constrói de novo e você tem um desconto, mas você tem que pagar de novo. Então essa coisa de herança que a gente tem aqui no Brasil, de que o pai vai ter e o filho e depois o neto vai viver também, não tem como. Chega uma hora, a próxima geração tem que comprar uma casa também. Então sempre tem que trabalhar para bancar uma moradia, você não vai recebendo, né? Isso já é da cultura deles, isso que você tem razão, porque eu vivi em Singapura e eles têm isso na cultura, eles sabem que uma hora não vai ter, então todo mundo precisa trabalhar, se preparar, porque talvez 2 gerações, mas mais que isso não vai estar na mesma casa. Então é toda uma preparação que se tem, claro que tem ajudas do governo e tudo. E lá tem isso, mas eu acho que eles conseguiram umas coisas diferentes ali, o terreno vai ficar para eles, né, porque era uma coisa tão improdutiva que foi meio que passado a eles mesmo. Mas o que eu vejo assim da comunidade que eu acho é você ter uma unidade, né? Se não for uma ecovila, uma coisa, porque a base das ecovilas é ser autossustentável, né? E ter essa comunidade harmônica, né? Então isso que eles prezam, a maioria delas. Aí no caso aí parece que o trabalho tem o trabalho e a espiritualidade, né? Esses dois elementos, né, é que sustentam, né, porque todos têm que participar da espiritualidade e todos têm que participar do trabalho também, em suas diversas formas, né? Sim. Existe uma grande diversidade de países? Existe, vamos dizer, uma das que da cozinheira era brasileira, o outro era espanhol. Mas dentro da ecovila há uma quantidade imensa de pessoas de diferentes procedências. De tudo que é lugar. Que moram lá, né? Porque as pessoas se identificaram e daí elas querem viver aquilo, né? Então tem gente de todo mundo. Como é que funcionava esse hotel? Como é que era isso? Esse hotel tem gente que mora dentro do hotel, então tem toda uma área do hotel que daí eles separam um pouco mais porque as pessoas moram, né? Para ter um pouco mais de independência, mas você pode usar tudo do hotel, né? Ele tem ali até a recepção onde faz parte do trabalho, uma pessoa que vai ficar tantas horas tratando, faz parte do trabalho comunitário teu. E daí os quartos livres, assim, que foi onde eu fiquei, fica mais para essas pessoas que vêm para curso, né? Então daí é que eles tinham essa área, mas tinham quartos que mas você podia usar tudo, tinha até sauna, tinha, né, várias coisas. Funcionava assim como um polo de conhecimento. Sim. Um público externo, não só para quem estava lá dentro, né, mas um público externo para conhecer. Sim, porque acabava que daí eles tinham as instalações, né? Vamos dizer, eles não tinham um lugar onde dava pra gente fazer a parte do curso, as salas, né, de reunião. Nesse hotel onde eles agregavam bastante para a primeira semana, pelo menos. Isso você via bastante. A segunda eu fiquei daí lá no trailer, eu fiquei num trailer daí. Mas na primeira eu fiquei nesse hotel, daí tem um jardim enorme fora também, que eles conservam, né? E daí essas salas onde tem a sala da meditação, daí eles conseguem ter esses lugares, né, onde você pode sempre estar se encontrando, né. A meditação é todo dia, acho que era 7h30 às 8h30. Então tinha alguns horários e daí todo mundo, quem podia ir, né, eles prezavam que todo mundo tentasse ir, pelo menos. Eles não tinham mão de obra contratada, não? Não, você não vê, não. A limpeza do hotel era feito por eles mesmos. Mas às vezes eles que tinham em alguns casos, assim, se fosse uma coisa muito maior, às vezes eles poderiam, mas eles tentavam eles mesmos fazer. Mas é uma coisa da cultura também, né? Que lá também não se tem muito. Então, uma coisa da cultura. Também é uma forma de captação de recursos. Sim, né? Os próprios cursos que eles fazem, né? É uma forma de entrar recurso para a comunidade. Né? Eu acho que o curso, eles tinham cursos para eles também, que você via, porque eu fui numa palestra, numa das vezes que eu estava lá, que era de uma pessoa que tinha chego, mais ou menos como eu cheguei aqui, e ele ia falar daí sobre a parte de toda a energia da França, né? Porque a França estava num momento, não sei se já virou, onde toda a parte nuclear deles como país vai ter que parar, né?
por questão de que ela tem limite, né, as usinas nucleares. Então, daí a França estava nessa discussão de como daí fazer a energia. E ele foi para lá para expor isso e discutir com o pessoal da comunidade. Daí você via que era só gente da comunidade. Então, é muito legal que eles também têm muita coisa acontecendo para eles. Parece ser isso, né? E tem compostagem, daí tem grupo, tem de tudo lá dentro, né? Tem grupos assim, eles criaram uma compostagem dentro daqueles lixos, assim, que fazem, só botam isopor em volta e para poder fazer dentro do apartamento, quase. Então, eles têm toda uma tecnologia e vão ensinando também. Então, tem bastante coisa que eles fazem e acabam ensinando. E fazem entre eles daí também. Então, é bastante coisa. Mas eu já ouvi falar de outras comunidades que se baseiam em outra coisa, né? Então, talvez fazer uma coisa junto, uma renda junto e ter outro meio que seja ou a espiritualidade ou alguma parte cultural que se ligue, né? Mas acaba sempre tendo um trabalho, né? Porque você tem que gerar algum serviço ou gerar algum produto, né? Para você manter o ciclo e ser sustentável. Todo esse retorno que eles têm, digamos, financeiro, é tudo injetado na comunidade, né? Praticamente. Praticamente? É, tudo injetado neles. Ou nos projetos que eles têm, né? Que também volta para a comunidade. Isso, que volta para a comunidade, é. Porque o intuito deles é ser sustentável, né? Então, e eles têm um inverno muito frio, então eles precisam de bastante energia, então eles querem sempre não ter problema de... Eles querem estar... Eles ainda não chegaram, que nem eles falavam, a comida quando eu estava lá era 80%. Ainda tinha esse 20% que eles tinham que atingir, entendeu? Então esse era o... E daí era isso, quando entrava esse dinheiro, tem os projetos que todo mundo da comunidade pode apresentar, e daí eles votavam qual era o projeto que ia ser da vez. Prioridade. A prioridade, isso era. Mas o meio comum era a sustentabilidade, né? Certo. Daí. A carne fazia parte do alimento? Não, eles são... acho que nas casas pode, mas no comunitário tinha ovo, mas Mas era ovo e queijo, assim, eram vegetarianos, né, não eram veganos. O que ajudava. Lacto vegetariano. Isso. Você falou que foi em outra ecovila também, né? Como que era? É o mesmo estilo? É que essa que eu fui da Índia, ela é muito maior, 2.000 pessoas, né, a maior do mundo daí. E daí ela tem um problema de terra, ela tem um pouco mais de problema que eu ouvi falar lá. E ela teve esse problema de ser muito bom no começo, eles conseguiram construir, e agora começa a se perder, porque é muita gente, né? Daí eles não estavam conseguindo manter essa unidade de governança lá dentro. Então eles estavam num ponto bem crítico quando eu visitei até. Mas lá, sim, tem alguns refeitórios daí espalhados, porque uma área é muito maior, né, até. E cada um daí tem suas casas, daí um pouco também é meio separado, não é essas comunidades tão pequenas, assim. Findhorn é menor. É um pouco diferente daí lá. Mas é que daí lá tomou uma proporção de cidade já quase, né? Se você for pensar 2.000 pessoas, mais os indianos que moram perto. Então, você pode contar para nós esse espaço de tempo que você viveu toda essa aventura? Quantos anos? Essa aventura aí, da onde? Essa sua deslocamento, sair daqui e correr atrás desse conhecimento. São quantos anos que você está? Eu saí do Brasil em 2015, 14 para 15, né? Janeiro de 2015 eu fui para Singapura e morei 4 anos, quase 5 anos lá, né? Trabalhando daí no mercado financeiro, na trade, ou pesquisa de mercado. E daí, quando eu resolvi largar, comecei o sabático, que daí eu passei por essa fase. Contei uma parte do sabático para vocês, bem pequenininha, na verdade, que foi essa parte das ecovilas, né? E daí foram 9 meses de sabático. E daí, quando ia continuar, na verdade, começou a pandemia, né? Eu estava na Guatemala. E eu não ia voltar, né? E no fim eu estava num retiro de metafísica, daí já é uma nova fase aí. Então, nesse retiro, os últimos 5 dias era em silêncio, né? E daí quando eu entrei, eu falei, não vou voltar para o Brasil. Então, tinha começado a pandemia, o mundo inteiro fechado, não tinha como sair da Guatemala, na verdade. Titi castelhano,
Uma cidade. Eu fiquei naquele lago que é grande, que é o Atitlán. Fiquei em San Juan de Atitlán, e é um lugar bem legal de energia também. Tem os vulcões, né, perto do lago, é bem bonito. E daí nisso, quando eu saí desses 5 dias, no penúltimo dia me deu uma sensação que eu tinha que voltar para perto da minha família. E aí logo que eu saí, acho que 2 dias depois tinha o voo de repatriação do governo brasileiro. Então daí eu fui repatriada. Eu achei que eu não voltava para o Brasil, mas voltei. E daí aqui tô. Hoje em dia estou tentando trabalhar com agricultura sustentável. Mas eu sou agrônoma, Então eu voltei, saí de lá e voltei para o campo mesmo. E daí fiz alguns cursos, né, já aí de agrofloresta, de agricultura sustentável, integração lavoura-pecuária. E meu foco é tentar nos grandes produtores mesmo, para mudar a qualidade de comida que a gente tem, né? Então não é só os pequenos, eu sei que tem mais ajuda do governo em algumas coisas, mas o grande, para mudar, você tem que mudar a cabeça dele, né? Então, o Goiás é um dos estados que mais tem gente. Eu já vim 2 vezes para reunião aqui, até essa é bem engraçado, é bem forte em Goiás a agricultura sustentável. A palavra que eu gosto muito de usar é parceria. É uma parceria, e seria muito bom mesmo, é verdade. Você estava na área de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, eu fiquei 9 anos no açúcar. Como foi? Como você teve coragem de largar tudo e... Como que eu tive? Eu tive, então, esse problema de coluna, eu tive uma hérnia de disco lá, né? E tive que ficar 2 meses de cama. Então, do outro lado do mundo, as minhas amigas tinham que me ajudar até a arrumar minha casa, porque eu não conseguia. E trabalhando, né? Não pude parar total, né? Então, e daí eu fui me cuidando, e nisso eu fiquei muito tempo sozinha em casa, né? Isso eu comecei a refletir sobre a minha vida, né? Eu já sentia um pouco que não tinha muito sentido, e daí eu comecei a ver que não era só o trabalho, não é só, né, eu crescer, mas crescer no quê, né? Então eu comecei a sentir muita falta, eu não sabia do que na época, às vezes, sabe? Sentia uma agonia, uma coisa de mudança, e eu não sabia bem o que era. E eu comecei atrás do espiritual, né? O primeiro retiro que eu fiz, eu já estava lá, mas eu fui para o Nepal. E eu acabei indo fazer um retiro no Nepal de ano novo e voltei. E daí foi onde eu comecei a ver que era isso que eu tinha que fazer mesmo, em busca disso. Eu não sabia bem o que era também, mas era uma certeza de que eu estava no lugar errado. E eu sabia que Singapura era uma vida muito boa, porque eu saí de São Paulo, quando eu saí do Brasil, eu estava em São Paulo, capital. Então, quando eu cheguei em Singapura, os primeiros 6 meses, eu podia fazer tudo o que eu queria, porque assim, é uma segurança enorme que você tem lá, né? Você podia pedalar às 2 da manhã, podia voltar para casa, podia correr à meia-noite se quisesse, depois do trabalho. Então, mesmo que eu trabalhasse até tarde, porque eu trabalhava com os Estados Unidos, então eu trabalhava até 10, 11, meia-noite, às vezes o mercado fechava 1 da manhã. Se meu cliente queria fechar 1 da manhã, eu tinha que estar acordado. Então, era uma vida muito a 220, né? E eu tava vendo que aquilo não estava mais fazendo sentido também. Só que a qualidade de vida era altíssima, né? O que eu queria, eu tinha 1 semana, problema de qualquer coisa documental, né? Eu tirei minha identidade lá em 1 semana. Eu vejo estrangeiro que vem pra cá e demora 6 meses para conseguir um CPF. Então, toda essa parte, assim, em Singapura é muito fácil. Como eles falam em inglês, plug and play, né? Você coloca na tomada e começa, porque tudo acontece. É bem fácil. E a qualidade de vida é muito boa. Podia viajar a Ásia toda, podia estar ali, tinha muita gente. Qualidade de comida e de tudo, muito bom. Eles eram bem rigorosos lá, então... Você deixou tudo isso aí? Isso. Aí, esse eu ganho. Hoje você gasta bem menos que você... Gasto. Bem menos. Gasto. Se for fazer uma equivalência, acho que eu ganhava lá em 1 mês é o que eu ganho num ano hoje aqui. Eu sabia que isso ia acontecer. E você vive com isso, né? Tranquilo. É que você aumenta a tua vida, né? É que lá o meu custo era muito alto. É a 2ª cidade mais cara do mundo, só depois de Londres, né? Então, mais cara que Paris, é mais cara que Nova York, é muito caro. Ela é muito cara. A gente já tem uma experiência sobre isso, porque meu filho também tinha essa agitação sua. Ele rodava a América Latina inteira, ele tinha gerenciava, ele trabalhava numa multinacional,
E aí, de repente, ele falou, não é isso que eu quero. Aí estava na multinacional também. Aí foi pro ano sabático e esse ano nunca acabou. O meu acabou porque acho que a pandemia acabou com ele, né? Mas eu estava começando a sentir que eu tinha que parar também. Não, o sabático, eu acho que tem, cada um é um, né? Mas eu estava sentindo que eu tinha que parar, já que eu tinha que começar a viver, porque você tem muita experiência, e daí depois viver isso na comunidade que eu estava até falando hoje, que eu tive isso de eu conseguir seguir meu coração e fazer o que eu queria durante o sabático, assim, sabe? E daí apareceram coisas maravilhosas na minha vida, porque você segue o que você, não o que estão falando, ou o que a sociedade diz, é o que o mundo está te proporcionando mesmo, de coração. Então aconteceram coisas assim inimagináveis, assim, no Líbano, né? Que poderia ter sido uma tragédia, se você for, né? Eu estava lá, fui para uma cidadezinha desse tamanho, do lado da onde estava tendo a guerra, que é da onde minha família veio, fui acolhida, dormi na casa desses parentes que nunca ninguém viu e foi fantástico. E eu tive uma identificação enorme com eles, de comida, de tudo, porque é bem como a minha família vivia aqui também. Então foi muito legal. Mas isso tudo só acontece quando você deixa, né? E é muito difícil quando você volta para o social, né? Onde a gente tem que trabalhar e também tem algumas outras, parte familiar, parte de trabalho, parte de você ter que, né?